Flamengo que começa bem a temporada, né? Então, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Uma vitória importante para o Flamengo num clássico, mas temos muito o que falar sobre este jogo, porque não sei se os amigos pensam como eu, mas um clássico bem abaixo da expectativa. Dizia ontem aqui no Troca de Passes para vocês que esperava muito desse jogo, né? Imaginava que fosse um bom jogo de futebol pela qualidade dos dois times, os jogadores que estavam envolvidos no clássico do Maracanã, mas para minha surpresa, o jogo foi muito ruim, né? Pelo menos para mim, um jogo muito ruim, atrapalhado também pelo gramado, há de se ressaltar, o gramado mais uma vez ruim do Maracanã, mas um jogo... Ficou um longo tempo fechado. Ficou um longo tempo fechado, bem lembrado, mas gramado ruim no Maracanã, bola picando demais, quicando muito, um jogo de pouco controle, né, Mansur, Alex? Muitos chutões, muita disputa e muito pouca qualidade técnica, né? É nesse Flamengo-Botafogo, o primeiro clássico do ano entre as equipes, Mansur. Felipe, é sempre bom ponderar quando a gente está analisando um jogo a essa altura da temporada. Primeiro, claro, a gente vai falar do que a gente viu em campo. Isso. Não significa dizer que a temporada de um e de outro está condenada e de que esses times não podem ter uma evolução e que as coisas não venham a funcionar. Perfeito. O que a gente analisa são os sinais que vêm sendo dados até agora. O jogo de hoje desapontou bastante. E assim, as propostas eram claramente diferentes, né? O Botafogo entra com o meio-campo um pouco mais reforçado, basicamente com um tripé de meio, né? Sem o Eduardo. O Eduardo começa no banco, só entra na metade do segundo tempo. Com o Danilo Barbosa, o Tietê e o Marlon Freitas, praticamente o Danilo como um 5, Tietê e Marlon como dois meias um pouco mais à frente. Quase um 4-1-4-1, né, Alex? Especialmente quando defendia, sim, ficava um pouco mais clara essa formação, tentando bloquear o Flamengo, que, em geral, tem o De La Cruz fazendo o movimento da direita para o meio, para tentar igualar e bloquear essa tentativa do Flamengo de juntar jogadores pelo centro do campo. E dentro do que era a proposta do Botafogo, ele conseguiu defensivamente, quase todo o jogo, até esse lance do Léo Pereira, ter sucesso nesse aspecto. O Flamengo cria muito pouco no jogo. Por outro lado, para o Botafogo faltou jogo, né? Faltou um pouco mais de produção, quando tinha a bola, um pouco mais de alternativas, ainda que ele tenha tido numa bola parada no primeiro tempo, talvez até a melhor chance. A melhor chance do primeiro tempo, claramente, até o final do jogo, o Botafogo tinha tido essa oportunidade. Em relação ao Flamengo, assim, você até no início cita que o gol é um gol importante em termos de classificação. Assim, é difícil a gente imaginar que o Flamengo não fosse classificar no Campeonato Carioca. Para mim, mas até porque o Flamengo naquele momento pontualmente era o sexto colocado e vai à segunda posição, né? Acho que tudo o que acontece no Maracanã é mais importante em termos esse tipo de jogo, quando você está no meio de tantas partidas que te dão tão pouca plataforma de observação. Essa é a melhor chance do Botafogo, né, Mansur? É isso, que era a melhor do jogo. É uma batida do Tiquinho, né? Que eu me referia. Batida cruzada do Tiquinho e a boa defesa do Rossi. Isso. O que eu digo é que quando a gente está dentro a gente vê os principais times do Brasil nessa sequência de jogos, alguns deles dão muito pouca possibilidade de tirar conclusões pela qualidade do adversário que está do outro lado. São esses jogos que permitem um pouco mais de observação, né? E aí o jogo foi rico para mostrar coisas que os treinadores vão precisar refletir. O que me assustou em relação ao Flamengo, sempre ponderando o início de ano, jogadores, não significa que as coisas não vão acontecer ao longo do tempo, mas se a gente tem a noção de que esse Flamengo, quando não consegue recuperar a bola na frente, eventualmente vai sofrer um pouco mais defensivamente quando precisa correr para trás, um pouco pela característica do time ter Gerson, ter Arrascaeta, ter Pedro, pela característica desses jogadores, isso é um fato. Agora, o que assustou em relação ao Flamengo hoje foi a produção ofensiva, que foi muito abaixo. De novo, né? O Flamengo teve em boa parte do primeiro tempo um De La Cruz, que veio menos da direita para o meio, ficou um pouco mais, não diria preso ao lado direito, mas fez menos esse movimento. O Flamengo acabou tendo menos combinações pelo centro entre esses jogadores, muito pouco movimento de infiltração e ao mesmo tempo não tinha força pelos lados. O Cebolinha na esquerda é um jogador que tem a tendência de cortar para dentro, não é um jogador que vai buscar o fundo. Pelo lado direito tinha o Varela. Tem usado pouco a ultrapassagem, que poderia usar do Ayrton Lucas. Eu não levo para o fundo, mas eu uso ele. Mas aí o Ayrton Lucas trabalhando um pouco mais por trás, o Varela é um lateral que trabalha já um pouco mais por trás como um construtor. Na direita estava mais presente o De La Cruz, que não é exatamente um ponta. O Flamengo nem tinha profundidade pelos lados, nem tinha uma troca de passe por dentro. A área muito pouco ocupada, Pedro muito fora do jogo. Segundo tempo entra com o Luiz Araújo na direita. Curiosamente, no intervalo entra o Wesley no lugar do Varela. O Wesley é um lateral de passagem, não é um lateral de construção. Mas logo depois entra o Luiz Araújo para ocupar aquele espaço na ponta.
o Wesley tem um pouco mais de dificuldade de ser esse jogador de construção. O Flamengo até melhora alguma coisa com com os 2 pontas, traz um pouco do que fez na parte final do ano passado, que era esse jogo com 2 pontas, mas ainda assim, muito pouca criação, muito pouca sensação de gol, e o lance do gol sai após uma bola parada, a bola volta e o Ayrton faz o cruzamento para o Léo Pereira. Não tinha muito caminho assim que o Flamengo desse a sensação de que o gol ia sair. Ofensivamente foi uma atuação bem pobre do Flamengo. Diria que pior, por exemplo, do que a do último fim de semana contra o Vasco, que não tinha sido brilhante, mas tinha tido alguns momentos em que a sensação é que as situações eram criadas, mas erros técnicos impediam que o time completasse essas ações. Hoje nem essas sensações foram dadas, o time ficou muito distante, como você falou, aprofundando bola, muita bola longa, muito mais pressa do que capricho. O Flamengo teve muito pouco hoje no jogo em termos ofensivos. E o Botafogo, bem defensivamente até um dado momento do jogo, mas com a formação que entrou hoje, pouca produção na frente. E tive a impressão, Alex, pouca paciência, né, dos dois times, né? Quando ficavam com a bola, tentando, né, pelo menos cozinhar um pouco o jogo, de pausa, um né? pouco de pausa no jogo, sempre muito acelerado e muito errado, né? O jogo não estava rápido, o jogo estava acelerado demais para o que o jogo pedia. E com isso os erros foram aumentando e muito, né? A quantidade de passes errados hoje no jogo foi algo colossal, né? E me pareceu muito distante os dois times. Jogadores pouco aparecendo próximos à bola para trocarem passes mais curtos e fazer o jogo fluir com um pouco mais de naturalidade. Você acha que é normal para começo de temporada, Alex? Ou a gente pode começar a se preocupar com esse aspecto? Felipe, eu não sei se preocupar, mas ao mesmo tempo, o preocupar ou não depende do que o campo ele vem dizendo. Esse jogo do Flamengo foi parecido com o jogo do Vasco. Isso, de repente, assim, você fala assim em preocupação, se for uma palavra que pode ser mais pesada, mas você fala, poxa vida, esse time com um jogador tão talentoso que tem o Flamengo, ele pode realmente construir de maneiras diferentes. Acho até que eles estão tentando infiltrar, só que estão acelerando. Não tem aquele negócio de você, de repente... Tudo muito esforçado, né, Alex? Escolher o melhor momento, mexer com a defesa. Eu tentei de uma maneira, não deu, vou tentar de outra forma. E o Flamengo, ele tem realmente talento para isso. Não que a gente esperasse... A gente sempre espera também do Botafogo algo. Porém, pelo momento do Botafogo, parece que o Botafogo fez algo muito mais perto do que ele normalmente faz, mas dentro de um jogo equilibrado. Eu falo assim que ele conseguiu sim endurecer algumas coisas para o Flamengo, outros o Flamengo vai conseguir pelo talento que tem, mas nesse 4-1, 4-1 com esse tripé de meio, se ele conseguir desenvolver pelo menos esse tipo de base, parece que se encaixa até bem. E se melhorar individualmente os jogadores, aí você vai poder ter um jogo que, igual você falou bem, vira chutão, porque tecnicamente não foi algo tão inspirado. Mas o Flamengo realmente, ele parece que assim, o Pedro ele ficou inativo porque não tem posse. Né? Quando você tenta infiltração, que é mais na diagonal, mais por beirada, a bola acabou não chegando para ele. Aí o Gabigol faz mais sentido estar num jogo dessa característica, do que de repente o Pedro. O Botafogo, em alguns momentos, é outra situação. Ele estava tentando, de uma maneira, trazer o Tietê para fazer o terceiro homem de saída. Só que o Gerson identificou, lógico, vou marcar ele. A princípio é o mais dinâmico, talentoso ali do meio. Só que ele ia sempre. Ele levava o Gerson, só que o Danilo acabava ficando de costa, né? A gente conversando lá em cima e vendo. A hora que, de repente, o Danilo ele vem fazer esse primeiro, muitas das vezes, acho que até por uma força de hábito ou insegurança pelo momento, ou faz uma bola longa e o Danilo está livre. E o Tietê, ele consegue se posicionar, ele tem mais esses movimentos, conhecimento dessa parte construtiva para poder ajeitar. Eu acho que o Botafogo hoje, acredito que dá um passo importante. Lógico que o Luiz Henrique, ele dá essa opção. O Júnior Santos na esquerda, ele vai, eu acho que com treino ele pode ser que não encaixe também, mas ele entrega muito, né, cara? O trabalho dele de beirada é impressionante. O Luiz Henrique mostrou isso também de uma maneira interessante, porque está vindo da Europa, é o grande nome, mas ele chegou realmente com essa disposição.
Mas o Flamengo eu acho que poderia entregar mais, assim, nesse sentido técnico, né, cara? Duas coisas hoje também que me chamaram a atenção. Acho que a estreia do Luiz Henrique, ele teve um ou outro momento que ele mostrou a qualidade no primeiro técnica. tempo, né, Mansur? Acontece que como o Botafogo tinha tanta dificuldade de manter o jogo um pouco no campo ofensivo, ele acabou trabalhando demais defensivamente e tendo Trabalhando pouca muito sem a oportunidade. bola, né? Tendo Muito poucas campo bolas, muito campo para percorrer quando percorrer recuperava até. a bola e muito pouca chance de receber a bola um pouco mais perto da área. Uma outra coisa que me chama a atenção aí, já do lado do Flamengo, e assim, não é dizer que, por definição, isso seja um erro e que o acerto seria fazer de uma maneira diferente. É que me chama muito a atenção. No momento em que o Flamengo tem tido dificuldade, e é natural porque é uma dinâmica nova, um meia partindo da ponta, o Flamengo terminou o ano com 2 pontas mais característicos, mas que tem sido difícil criar essas dinâmicas, e isso também é natural, não era para isso estar pronto a essa altura do ano, mas é que mesmo para solucionar jogos que estão difíceis, quase sempre as substituições têm sido o Gabigol preenchendo o lugar do Pedro, o Bruno Henrique preenchendo o lugar de um dos pontas. E o Luiz Araújo também, né? E o Luiz Araújo preenchendo o lugar de outro ponta. E me chama a atenção que não tem havido uma tentativa, pelo menos, de experimentar, pelo menos, nem que seja apelando à memória desses jogadores, das 2 melhores temporadas que ambos tiveram no Flamengo, que é tentar em alguns momentos o Gabigol, até para tentar parte dessa recuperação do Gabigol, por que não tentar fazer, devolvendo a ele a dupla com o Bruno Henrique por alguns minutos, né? Que o jogo que eles fizeram, que os dois fizeram gols, eles foram bem, jogando muito mais nesse sentido. Em geral, o Bruno Henrique tem recebido a bola com pouco ataque à área, muito perto da linha lateral, e se aproximando pouco. Ele e o Gabigol se encontram menos em campo, quando estão nos minutos, que não têm sido tantos, em que eles estão juntos em campo. E não somente da gente imaginar um Flamengo, de repente, lógico que sendo brilhante, ele tem talento para isso. Mas pode ser que ele seja muito eficiente sem ser aquele hiper time que de repente foi lá em 19. Um exemplo. Claro. Só que ao mesmo tempo, a gente fala de quem realmente pode dar. O Felipe falou, eu acabei não complementando. A questão da distância é porque às vezes tem movimentos errados, né, Felipe? Às vezes eu tenho muita gente no mesmo setor, a bola vai para outro. Pulgar quer infiltrar, Gerson quer infiltrar, Arrascaeta vai infiltrar, o Varela às vezes estava por dentro aqui por trás, só para abrir um pouco mais de espaço, mas aqui quem que tem? Tem alguém para cair. Se tá o Luiz Araújo para pegar de frente, como de repente o Guardiola faz nos times dele com o ponta lá, ele traz o lateral para dentro, para a bola vir lá para depois o lateral se movimentar. O Varela não estava conseguindo fazer isso. Até a gente falou do conforto do Júnior Santos podendo marcar o Varela dessa forma que estava. Mas às vezes são movimentações erradas e a impaciência de, poxa vida, eu posso realmente mastigar um pouco mais o jogo para eu mexer um pouco com essa marcação, porque todo mundo cuida bem da bola. Todos eles do meio podem fazer um lançamento para pegar realmente surpresa. O Vasco ficou esperando o flamengo, porque uma hora eles vão ter posse. Só que chega ali na hora da parte final, fica mais... Botafogo, né? Não, mas o jogo do Vasco também, do Vasco, né? tá falando. E ficou esperando com aqueles 3 zagueiros ali, né? E o Flamengo não conseguiu entrar. Não somente por causa disso, mas eles seguem insistindo num tipo de jogada. É óbvio que a dinâmica de jogo do Flamengo, eles também não devem estar satisfeitos com isso, né? Se algo tem para se... Um bom sinal, o Cebolinha teve pouco jogo hoje, né? Controlou bem, né? Ele acabou sendo controlado por ali. Mas eu acho que a gente vai precisar de ver um pouco mais, em outras circunstâncias, em outros contextos, né? Mas não foi uma peça que comprometeu o jogo, não. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Flamengo e Botafogo, o jogo que terminou agora há pouco no Maracanã. Vitória do Flamengo por 1-0. Vamos voltar ao Maracanã para as entrevistas coletivas. Você que está querendo ouvir o Thiago Nunes, você que está querendo ouvir o Tite, então aguarde aí que daqui a pouco a gente terá as coletivas por aqui. Continue mandando as mensagens para a gente aqui na hashtag troca de passes. Hashtag troca de passes. Vá lá no Twitter, mande suas mensagens pra gente. O Botafogo tem 2 semanas para competir de verdade, né? O Botafogo, a temporada começa mais cedo, né? Temos de importância. Por isso ele começou a jogar esse time também mais cedo. Exato. E aí a minha dúvida essa formação hoje tinha a ver com o Flamengo ou ele está projetando isso para o mata-mata da Libertadores? Vai ter o Eduardo como esse meia, mais 3 atacantes, ou esse tripé é algo que veio para se tornar uma base desse time? A mesma palavra. Acho que essa é uma questão também que esse jogo deixa em relação ao Botafogo. O ideal era o Botafogo conseguir contratar um meia, né? Ainda, né? Porque está faltando, mesmo que seja um meia. O ideal seria que fosse um meia para jogar como titular, né? E eventualmente revezar com o Eduardo, né?
mas até agora não tem, então ele é obrigado, quando o Eduardo fica fora, a colocar um sistema com Mas 3 jogadores eu achei mais equilibrado defensivos. a maneira que ficou. Eu gostei, assim, para pelo menos poder ver alguns jogos, alguns momentos, para desenvolver dessa forma. Que também está falando por lá nesse momento. Vamos acompanhar. É difícil, boa noite, de falar sobre esse contexto todo. Eu não tenho condições de palavra. Só do jogo eu tenho. Uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, na jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. Persistência, resiliência, vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer. É muito difícil fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto, com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à acomodação de La Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Você já conseguiu encontrar assim, o posicionamento ideal, a química ideal para os dois ali? Parece que o De La Cruz, um pouco ali pela direita, às vezes ele não entrega tudo, assim, não aparece naquela condição de finalização, que ele tem uma excelente finalização. Dá para conseguir, talvez, reposicioná-lo de uma forma que ele seja mais produtivo? Obrigado, boa noite. Sim, com o tempo, e tu me cobra. Guarda essa pergunta que tu vai me fazer de novo e nós vamos considerar essa assim, porque requer tempo de entrosamento, inclusive dos 4 homens no meio campo, com um jogador de profundidade pelo lado, que normalmente é o lateral. Guarda essa e a gente vai voltar a conversar. Oi, Tite. Aqui, Sérgio Lobo. Queria que você falasse da fase aí do Léo Pereira, que no domingo, né, ele teve, por 2 momentos, na verdade, um foi extraordinário, a bola do primeiro tempo, onde ele lê todo o momento, desde quando parte o cruzamento do Piton e quando ele percebe que o atacante do Vasco ia ganhar a jogada do Varela, e ele se posiciona para salvar o gol, também depois no segundo tempo, e hoje, né, que foi fundamental, ele foi para o ataque e fez o gol da vitória do Flamengo. Queria que você falasse desse momento dele, que está super especial. Talvez o Kleber possa falar que tem trabalhado bastante ele e o César na parte defensiva. O Léo é um menino que terminou muito bem o ano com a gente nos 12 jogos anteriores, foi um dos jogadores com um nível alto, né? E começou também bem o ano, né? É um jovem, tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa, bola diagonal, com bons passes, né? E hoje teve a felicidade do cabeceio. Ele ataca muito primeiro pau nos escanteios, né? E agora hoje fez um gol no segundo, então pode aparecer em qualquer lado, né? E isso é importante para ele, a gente fica feliz pelo jogo que ele fez passado, defensivo perfeito, e hoje, embora não tenha salvado em nenhum momento, também fez um grande jogo. Nosso processo defensivo hoje foi muito bem. Acho que o Botafogo teve uma finalização ou 2 no gol, se eu não estou enganado, né? E tem margem de crescimento. Isso é importante no atleta. Ele não bateu o topo, ele tem margem de crescimento. Tite, boa noite aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil. Na resposta que você deu para o Fred, você falou a questão do lateral, né, indo mais para frente, na linha de fundo. Não me parece muito a característica do Varela, me parece mais a do Wesley. Queria entender a mudança, se foi por alguma questão tática ou se o Varela teve algum tipo de problema. E você comentou também das entradas que contribuíram hoje para a vitória do Flamengo. Você já pensa em fazer alguma mudança, algum ajuste, algum teste na equipe no próximo jogo? Teste não. Jogadores desse nível, poxa. Eu vou repetir, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo lado humano, por todos eles. Eu, como técnico, tenho que escolher. Mas eu tenho um carinho por eles, porque eu sei do trabalho atrás do pano, aquilo que por vezes vocês não veem, eu vejo. E eu não me engano. E também não fico botando panos quentes para uma situação, nem aproveitando de resultado positivo para
para definir isso. Falo porque sinto. E tenho que escolher, cara. Mas eu tenho por eles um respeito muito grande. E coloquei antes de começar o jogo, quando eles foram fazer o aquecimento, eu coloquei isso a eles. E coloquei que a preparação deles ia ser fundamental para entrar no jogo e ser decisivo. Não porque eu sou adivinha, porque o futebol ele é assim. Porque o futebol te traz isso. Esse conjunto todo da obra, do lado direito, o Varela dá quando a jogada de combinação e que dá o time para passar. O Wesley, ele não precisa nem de time, ele precisa do ele só o lançamento longo também já dá infiltração. As duas pode. Mas o Varela não teve problema, foi? Teve problema sim. Já estava determinado a substituição dele, do Nico também. Gente, nós jogamos 2 clássicos início de temporada em 4 dias. Isso a exigência física e mental ela é muito forte, ela é muito grande. Então já estava dele e do Nico, já estava determinada 2 substituições que nós já tínhamos pronta para fazer no segundo tempo. Oi, Tite, tudo bem? Aqui em cima. Boa noite, Kleber. Boa noite, Tite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Na última coletiva, eu ouvi vocês falando algumas vezes sobre a questão do terço final do gramado. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa parte ofensiva. Que porcentagem tem da questão técnica coletiva e de que porcentagem essa melhora tem da questão individual dos atletas? A gente acompanhou muitos treinos seus na seleção, eu lembro que você falava muito terço final, a liberdade do jogador, a criatividade do atleta. É mais individual ou é mais coletivo? Se permite uma questão sobre a bola aérea. Foi um recurso pontual para esse jogo, dado uma fragilidade que o Botafogo vem tendo nas últimas partidas, ou é uma estratégia que o time pode adotar para a sequência da temporada? O primeiro, fala da bola parada. Ou das outras. A questão da bola parada a gente tem trabalhado bastante, né? E analisando os adversários, a gente entende o que usar e em que momento usar. Então, como todo o processo, entrando na primeira resposta, até o processo ofensivo das movimentações, tem muito do atleta e tem muito do trabalho, tem muitas movimentações, que é um crescimento que a equipe precisa, faz parte da evolução da equipe, né? E a gente está trabalhado para isso. O pouco tempo que tem agora, a gente agora no sábado faz o 4º jogo em 10 dias, se eu não estou enganado, é recuperar e treinar pouco, e essa evolução vai acontecer com certeza nessas movimentações. Coordenação fina, ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando nossa, estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Ela retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente. A gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim, que ele sempre, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos. Eu ouvi mesmo quando nós estávamos no Flamengo, não era assim? Para adquirir seu melhor ritmo. E os atletas necessitam para encontrar essa finesse. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Yuri Duque, da Rádio Antena Esportiva. Eu gostaria de saber de você o que define a escolha do centroavante titular hoje do Flamengo, levando em conta que você tem 2 grandes referências do futebol mundial, que seria o Pedro e o Gabigol. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a reação da torcida hoje na alteração, quando você movimentou a saída do Pedro para a entrada do Gabigol durante o jogo. A torcida viu o apoio... Não percebi o que foi. Para as duas, e na busca ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcida. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado, ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência, não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele necessita e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade. Isso vai dando crédito, vai dando... E titularidade é a sequência de jogos que vai dando é a briga, é a disputa pela titularidade,
Elas são os momentos de cada um. O Pedro tem sido goleador, eu acho. Foi nos últimos 12 anos, nos 12 jogos e agora nesse jogo. Gabi também da mesma forma, tem a possibilidade, como a gente utilizou, em alguns momentos estratégicos do jogo, dos dois, foi no jogo. A gente usou desde o início. Eu estou com a cabeça no jogo ainda, não? Mas a gente usou os dois. Audax. Nessa possibilidade, por vezes tinha. Se o Arrasca daqui a pouco no jogo hoje, nós aventamos essa possibilidade, ele poderia colocar que não tinha ter a continuidade, a gente deixava e ficava monitorando, que está buscando também o seu melhor, a possibilidade real de jogar ele circunstancialmente. Então, dois grandes atletas. Bom, aí a gente ouviu os dois treinadores, né, Thiago Nunes e Tite. Primeiro, achei demasiada a empolgação do Thiago Nunes ali com a atuação do Botafogo, né? Ele viu muito mais pontos positivos do que eu, por exemplo. Eu acho que ele assumiu claramente que o plano era conter o Flamengo. O que é pouco para esse Botafogo. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?